Olá, eu sou o Dion Della Páscoa, jornalista da agência Safras, e hoje a gente tem mais um programa Conversa com Analista. O assunto é o mercado de soja, com o nosso analista e consultor de safras e mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bom, Luiz Fernando? Boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos. Vamos lá, vou falar um pouquinho desse mercado aí que tá agitado. Luiz, vamos começar compartilhando aqui a mais recente estimativa de safras, foi divulgada no final da semana passada, na sexta. Na quinta-feira, dia 6 de abril, atualização dos dados de safra e para a estimativa da produção, e a produção estimada em mais de 155 milhões de toneladas, um crescimento de quase 21% sobre a temporada anterior. Luiz, o que a gente pode destacar desse levantamento em comparação com números anteriores? Bom, Dylan, nosso número novo é superior ao que a gente estava trabalhando em março, né? A gente teve um aumento aí de mais de 2 milhões de toneladas, né? Quase 2,5, praticamente. Basicamente, Dylan, porque a gente está vendo que o avanço da colheita, né, principalmente no centro-oeste e no sudeste, que são as regiões mais avançadas aí, Mato Grosso praticamente trabalhos finalizados, outros estados quase finalizando os trabalhos. Esse avanço da colheita nos mostrou que as produtividades médias esperadas para esses estados da faixa central são muito altas, realmente são muito elevadas. Alguns estados vão bater recordes aí em produtividade e em produção. Caso do Mato Grosso, né, que apesar dele já ser o maior estado produtor já há muito tempo, obviamente, ter um crescimento de área de novo nessa temporada, ele vai alcançar provavelmente a maior produtividade média da história. Então, isso quer dizer que o clima foi muito bom, né? Salvo alguns pequenos probleminhas aí em determinados momentos, né, na parte central. O clima, de uma forma geral, foi muito bom no centro-oeste e no sudeste. E as produtividades altas aí vão permitir que a gente colha uma safra muito grande, mesmo com os problemas do Rio Grande do Sul. Né? É importante destacar que, embora a gente tenha aumentado aí as produtividades médias esperadas para boa parte dos estados do centro-oeste e do sudeste, até mesmo do sul, ali, caso do Paraná, principalmente Santa Catarina, a gente reduziu o Rio Grande do Sul, né? Teve mais uma redução, a gente vem aí há 3 relatórios reduzindo o potencial produtivo do Rio Grande do Sul, porque os problemas existem, né? Os problemas derivados do Laninha aconteceram de novo nesse ano. É importante dizer que eles não são tão importantes, não são tão graves quanto os do ano passado, mas os problemas existem e a gente não vai colher uma safra grande, uma safra cheia no Rio Grande do Sul, isso é certo. E só a colheita vai nos dizer realmente a gravidade, né? O tamanho da gravidade desses problemas, mas hoje a gente trabalha com uma safra de mais ou menos 16 milhões no Rio Grande do Sul, o potencial era de 21, 22 milhões, e ano passado a gente colheu, né, 9, 10. Então, mas o resumo é que esse aumento das produtividades médias esperadas, esperado para os estados da faixa central do país, ele está mais que compensando a perda no Rio Grande do Sul, né? Então, está permitindo aí que o nosso número agora atinja 155 milhões, que é uma maior safra da nossa história, e é muita produção entrando, e isso tem influenciado os preços, né, Diego? Luiz, isso que é o próximo passo aí da nossa conversa é realmente falar um pouco sobre o mercado, né? Uma safra, já se esperava uma safra cheia, mas 155 milhões de toneladas é soja que está entrando no mercado, e a gente vê isso no mercado interno, os preços têm caído, né, Luiz? O que a gente pode falar desse mercado aí nesse momento? A gente nota preços caindo, com umas condições, os principais referenciais também registrando uma baixa, a começar pelos prêmios, pode falar um pouco mais sobre isso. Acho que essa entrada de safra aí tem pesado e tem dificultado a situação para o produtor, não? Tem pesado muito, desde aí de fevereiro, né, que começou a entrar a safra, os prêmios começaram a apontar para baixo e vem cada dia mais baixos, né? A gente está com prêmio negativo, bem negativo nas primeiras posições. A gente está falando aí de prêmio de menos 150, menos 160 na posição spot, ou até mesmo para maio. É um prêmio muito negativo. E é difícil isso não afetar os preços, né, Dylan? Porque, embora Chicago esteja de lado ali há um bom tempo, trabalhando entre 14,50 e 15, né? E até mesmo tendo uma recuperação recente em cima da área americana, né, uma especulação. E o dólar, de alguma forma, também um pouco de lado. Hoje, agora, o dólar um pouco mais fraco, né?
essa entrada de safra tem se destacado, né, como um fator negativo, e tem pressionado os prêmios, que tem pressionado os preços, né? Então a gente vem aí, dá para dizer que desde o início de fevereiro, com preços né, caindo dia após dia praticamente, né? Salvo alguns repiques aí em algum momento. Mas é um cenário que a gente não consegue fugir nesse momento, né, Dima? Porque é muita soja entrando, 155 milhões é um volume muito grande, né, de produção. Além disso, a gente tem uma comercialização brasileira atrasada, né? A gente vem desde o ano passado aí, né, com a venda antecipada em um ritmo bem mais lento que o normal, né? E a verdade é que quando a gente tem a colheita avançando, a necessidade de venda aumenta, naturalmente, porque a gente não tem onde guardar tudo isso que a gente está colhendo, né? A gente tem um problema histórico no Brasil de armazenagem. Logo ali na frente vai vir uma safrinha de milho, que provavelmente vai ser grande, se o clima ajudar. E a verdade é que a gente não tem onde colocar toda essa soja que a gente está colhendo. Então a gente tem que vender, os produtores têm que avançar na negociação, sim ou sim, né? Salvo os que têm a possibilidade de guardar sua produção, que é uma pequena parte dos produtores brasileiros. Então isso é outro fator que ajuda a derrubar, né? O mercado sabe, né? Os compradores, a ponta compradora sabe que tem muita soja disponível no mercado e que existe uma necessidade de venda por falta de armazenagem, né? Por falta de espaço para armazenagem. Então, isso acaba pesando no prêmio. Então, o comprador acaba puxando o prêmio para baixo, querendo um desconto, porque sabe, né? A lei de oferta e demanda sabe que tem muita oferta disponível e se o produtor X não vender, o produtor Y vai ter que vender naquele preço, porque existe essa necessidade de comercialização nesse momento. Então, realmente é um ambiente muito negativo para comercialização no Brasil hoje, para preços, né? Do lado do produtor, mas infelizmente eu acho que é um ambiente que vai nos acompanhar aí por algumas semanas ainda, pelo menos eu acho que até o final do primeiro semestre aí, porque como eu falei, é muita soja disponível, é muita soja entrando no mercado brasileiro e tomara, né, salvo algum repique de Chicago, lembrando que a gente está entrando no mercado climático americano agora, algum repique de Chicago aí que possa trazer uma oportunidade melhor, o ambiente deve continuar negativo pelas próximas semanas. Só para a gente contextualizar, à esquerda são os preços praticados no mercado físico, também em Paranaguá, comparativo aí na plataforma de safras, nos últimos 3 meses, ó, uma queda acumulada que supera, em alguns casos, 20%. À direita acima, a gente vê a Bolsa de Mercadorias de Chicago, que caiu recentemente, mas a partir ali do início, do final de março, início de abril, começou uma reação e agora mais ou menos estabilizado, parece que já precificou essa entrada da safra brasileira e entra no mercado de clima, como o Luiz Fernando colocou, e abaixo o dólar que vem caindo, especialmente nessa semana, e está agora abaixo de 5. A gente não tem os prêmios aqui, mas o Luiz Fernando já colocou, é um dos principais fatores que vem pressionando o mercado, esse cenário é que vem determinando esse comportamento da soja no mercado doméstico. Luiz, o que difere realmente é o comportamento de Chicago, essa manutenção aí nesses níveis. Mercado de clima, claro, nervoso. Ontem teve o relatório do USDA, parece que não teve muitas novidades, pouco impacto. Que Chicago pode, nesse momento, que fatores que podem determinar uma estabilização, pelo menos, desses preços em Chicago, ou o que o produtor deve ficar atento nesses próximos dias para aproveitar possíveis repiques aí, já que o cenário é realmente de baixo para os preços? A gente está entrando, né, naquele momento do ano que o que pesa sobre Chicago é o mercado climático americano, né? Como tu colocou, o relatório do USDA ontem não trouxe grandes novidades, né? Não mexeu de fato com o mercado porque ele trouxe o viés que o mercado estava esperando, né? Um corte de produção na Argentina, embora até maior do que o mercado estava esperando, e um pequeno aumento no Brasil. A verdade é que a safra sul-americana ficou para trás, né? Não traz mais mudanças ou impactos para Chicago. E o Chicago vai olhar agora para o mercado climático americano, que está começando. A gente está com, né, o início do plantio do milho nos Estados Unidos. A soja deve começar daqui umas 2 semanas, talvez, dependendo do clima. E a verdade, Dylan, é que apesar de o USDA ter nos trazido uma área americana igual a do ano passado e inferior ao que o mercado estava esperando inicialmente, né, no seu relatório de intenção de plantio, a verdade é que essa área americana, mesmo sendo estável, né, ficando estável, é uma área que traz o potencial produtivo recorde para os Estados Unidos. Sim.
Claro que para isso acontecer, né, como a área não cresceu, o clima tem que ser muito bom. Só que anos de El Niño não costumam trazer, não costumam ser anos de problemas, né, trazer problemas climáticos para as lavouras americanas. Então, o que o mercado enxerga hoje, o que a gente tem no mercado hoje é uma tendência negativa. A verdade é essa, porque se trabalha inicialmente com um clima bom, né, com uma área talvez 87,5, 88, enfim, talvez um pouquinho até superior. E isso se confirmando um clima bom, a gente deve ter uma colheita grande lá em setembro, né, a partir de setembro. Então, tanto que os contratos lá para safra nova, né, os contratos a partir de novembro, já estão mais próximos de $13. Né? Então, a tendência para Chicago é negativa, isso o produtor tem que entender. Só que nesse meio do caminho, a gente tem o mercado climático americano, e o mercado climático americano a gente sabe que ele costuma ser bem ativo e bem volátil. Né? Como a gente não vai ter um aumento de área, teoricamente, né, inicialmente, conforme o Usa está nos falando, esse mercado climático pode ser mais sensível. Se a gente tiver algumas semanas de clima ruim, né, seja para o avanço do plantio ou, né, ao longo do desenvolvimento, um clima seco, com falta de chuvas em determinadas regiões dos Estados Unidos, a gente pode ter momentos de repique de Chicago. E é isso que o produtor tem que cuidar, porque as variáveis apontam para baixo hoje. Então, qualquer momento que as variáveis apontarem para cima, nem que seja por alguns dias, o produtor tem que aproveitar. Né? Ele não pode apostar que a gente vai ter um problema grande nos Estados Unidos, que ele vai ter um Chicago mais alto lá na frente, porque não é o que está se desenhando. Então, esse produtor tem que vender, ele tem que fazer uma estratégia de olhar para esses fatores, aí, principalmente Chicago agora no mercado climático, e aproveitar os momentos que Chicago vai dar alguma reagida frente a algum possível problema e aproveitar para poder fechar a sua soja, né, a sua venda de soja em um patamar um pouquinho melhor do que a gente tem hoje, que é possível acontecer, né? Sim. Mas, como eu falei, ele tem que entender que o cenário é negativo e que ele tem que ficar atento para esses repiques aí que podem ajudar ele a vender a sua soja um pouquinho melhor. Tá certo, Luiz, muito obrigado pelas informações. Eu conversei com o Luiz Fernando Gutierrez Roque, analista e consultor de soja, de safras e mercado. O Luiz nos apresentou aqui os dados da produção brasileira, produção recordes, mais de 155 milhões de toneladas, estimada por safras e mercado, e também nos ajudou a interpretar o impacto dessa safra sobre as cotações no mercado interno e também já sinalizou, o produtor precisa aproveitar os repiques, principalmente de Chicago, para negociar essa safra e tentar preços, pelo menos uma comercialização um pouco melhor em função dessa recente queda nas cotações. Obrigado, Luiz. Obrigado, Dilma. Até a próxima. Até a próxima.